E em Brasília, o PR oficializou o nome de José Roberto Arruda como candidato ao governo do Distrito Federal. Arruda foi preso em 2010 por envolvimento no chamado Mensalão do DEM. O senador e ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, recebeu o apoio de 5 partidos para disputar novamente o governo. Líder nas pesquisas de intenções de voto, Arruda foi o primeiro governador a ser preso no Brasil. Ele foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa e passou 2 meses atrás das grades. Arruda foi acusado de participar de um esquema de Caixa 2 e de distribuir propina a parlamentares do Distrito Federal. A pressão sobre o ex-governador aumentou depois da divulgação de um vídeo em que ele aparece recebendo dinheiro de um funcionário de uma estatal do Distrito Federal. O episódio ocorreu em 2005, quando ele era deputado. Apesar de ter sido condenado pela Justiça, José Roberto Arruda não foi barrado pela lei da ficha limpa. A candidatura só pode ser anunciada porque um ministro do Superior Tribunal de Justiça suspendeu um julgamento que aconteceria na última quarta-feira, aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O julgamento poderia tornar José Roberto Arruda inelegível. Porque ele não foi condenado em 2º grau, portanto, ele não está inelegível pela lei do ficha limpa. Porém, se ele for condenado entre o registro da candidatura, que é o dia 5 de julho, até as eleições, ele pode ter seus votos todos anulados. Mesmo assim, caso seja eleito, Brasília corre o risco de novamente ter um governador preso. O processo dele por corrupção e peculato vai subir para o STJ, para o Tribunal Superior Tribunal de Justiça. Se ele for condenado lá e transitar em julgado, o Tribunal de Justiça, o STJ, poderá mandar prendê-lo, como prendeu na última vez em que ele foi governador. Então vamos lá, vamos até explicar um pouco melhor isso. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, na verdade, essa liminar é porque há um processo no STJ de suspeição do juiz de primeira instância. O ministro falou o seguinte: só pode julgar no Tribunal de Justiça do DF quando resolvermos essa pendência aqui no STJ. Isso é uma decisão monocrática de um ministro do STJ que proíbe que o Tribunal de Justiça de Brasília coloque na pauta o processo do ex-governador que foi afastado por corrupção visível, todo o país viu. Por que esse ministro não colocou na pauta até agora? Foi para dificultar o processo e a sua tramitação no Tribunal de Justiça? Foi para que o Tribunal de Justiça não julgasse que seria a 2ª instância. Se o Tribunal de Justiça de Brasília já tivesse julgado, tivesse mantido a condenação do juiz de primeira instância, estaria inelegível esse corrupto. E, no entanto, isso não ocorre. Que razões há por trás? Será que é excesso de trabalho? Senhor ministro, a pauta está muito extensa, o senhor não podia dar prioridade a esse caso, que é um caso que atinge a opinião pública, que o povo brasileiro quer uma solução. Quer dizer, confirmar uma sentença de improbidade ou não confirmá-la, mas é preciso que se decida. Esta lei da ficha limpa encontra esses entraves. Agora, o que resta agora a esse ministro do tribunal, do STJ, colocar na pauta o mais rápido possível, para que, transitado ali aquele recurso e rejeitado aquele recurso contra a suspeição do juiz de primeira instância, que visava anular a condenação, vai então para a pauta do Tribunal de Justiça de Brasília. E este tem que, em regime de urgência, colocar isso em votação. Ele não pode, o povo de Brasília, ser submetido a uma escolha entre um corrupto que não foi julgado e um corrupto que vai ser julgado, para depois ter os seus votos anulados. Então essa é a questão. Está na mão do judiciário. Vamos ver se aparece algum ministro que vá tomar uma providência. Vila. O caso do Distrito Federal é terrível. Desde que ele ganhou autonomia, só corrupto, excetuando a gestão Cristóvão Buarque. É incrível, né? Porque a gente imaginava, acho que a torcida do Flamengo, com a Constituição, veio a autonomia do Distrito Federal e a eleição direta, porque até então era indicado. Que em vários países, vai lembrar, na capital federal de cada país, é uma indicação. No caso brasileiro, em alguns outros países também, vai lembrar, existe eleição. Então aqui veio a eleição. E de lá para cá, todos os eleitos, volto a destacar, excetuando Cristóvão Buarque, são identificados com as piores práticas. O Joaquim Roriz, por exemplo, já renunciou, já foi acusado diversas vezes de corrupção, já teve 1000 processos, etc. O atual governador, Agnello Queiroz, também teve gravíssimas acusações e tal. Então, a pergunta também é a seguinte: se de um lado você tem uma elite política corrupta, é que você tem eleitores que são igual à elite.
Porque eles não estão lá porque foram indicados. Eles estão lá... Não. Não são iguais. Eles são enganados. Não são enganados. Não, o eleitor são enganados. ele sabe pela televisão claramente que o que faz o Joaquim Roriz, o que faz Agnello Queiroz, o que fez Arruda. Será que ele tem 26% nas pesquisas, o José Roberto Arruda? Será que o eleitor não viu? Até a oração da corrupção, todo mundo lembra quando uns pastores se reuniram e agradeceram a Deus a corrupção? Quer dizer, um negócio inacreditável, o Brasil viu tudo aquilo. O eleitor sabe, mas o eleitor do Distrito Federal é idêntico à elite. Segundo ponto, e último, o STJ. O pessoal vai brigar com o eleitor. Mas grande parte do eleitor é corrupto. Mas faço questão porque é impossível. Se vota incorrupto, o que acontece? Por ilusão? Não. 2, o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Sabe como ele é chamado? Entre na internet. Eu já estudei o STJ. É Tribunal da Cidadania. Tem 33 ministros, 33. Um deles foi preso, foi acusado de vender sentença. Entra na folha de pagamento. Eu entrei hoje, antes de vir para cá. Olha o nome de aposentados. Paulo Medina. Veja quanto ele recebe por mês. 28.500. O ex-presidente, que eu escrevi sobre ele, um ex-presidente do STJ também, que agrediu verbalmente um rapaz que estava aguardando entrar no caixa eletrônico para pegar dinheiro, olhou, era um rapaz pobre, mulato, ele agrediu e tirou o menino de ser estagiário. Então, o STJ, se o Brasil fosse um país sério, mereceria uma investigação, como manda a Constituição, por parte do Senado Federal. Então, é uma questão grave no Poder Judiciário. E os tribunais de justiça, e vamos falar só do DF, também é muito problemático. Ou seja, como é possível falar que nós vivemos em plenas liberdades democráticas, em pleno regime democrático, tendo um judiciário tendo decisões como essa e tendo eleitores que se recusam a agir como cidadãos. Têm o direito do voto, a arma do voto e escolhem ser escravos. Olha, eu me permito, eu não tenho procuração do eleitor do Distrito Federal, mas eu conheço a maneira como os políticos, principalmente que detêm o poder, enganam. A manipulação da opinião pública, a maneira como que eles agem. E lá você tem o Arruda, você tem o seu vice, que é aquele que também foi preso recentemente, é o grande construtor de Brasília, o Paulo Otávio. Paulo Otávio, que era o vice, que também foi preso. Quer dizer, você tem uma estrutura de presidiários pretendendo disputar a eleição. Você tem o Roriz, que foi processado, condenado, teve que renunciar para não perder o mandato, não é? E há acusações, que obviamente ainda não existe sentença, mas acusações contra o atual governador, que é o Agnello Queiroz. Mas eu não posso admitir que não haja um esclarecimento agora na campanha para esse eleitor, para que o eleitor tome consciência, de uma vez, de quem está pedindo o seu voto. Essa é a questão básica. Mas só acrescento, o eleitor tem consciência. No caso do Arruda, eu duvido que alguém em Brasília não viu. E é bom lembrar que era a segunda vez, né? E agora ele já tem a resposta a essa segunda acusação de corrupção, que ele já tinha renunciado uma vez ao mandato, quando era senador, no episódio do painel. Então é incrível. Ele incidente em renúncias. Renúncias. Agora, é triste. Quando eu falei isso em relação ao eleitorado, é claro que você tem gente lá que acompanha, que discute, que luta para mudar. Tem deputado federal excelente lá. Gente muito boa, né? Eu citei o senador Cristóvão Buarque também. Eu sei que existe aqueles que querem mudar, mas a maioria e que une, junto com a justiça, junto com o governo federal, a questão das terras, a miséria que cerca Brasília, Samambaia, por exemplo. 26, então. Não é a maioria. Não, 26 no momento. 26%. Sim, mas uma minoria. Mas você veja mas ele é o líder nas pesquisas. O líder, então, o que a gente está dizendo seguir. isso é que é essa tristeza que a gente espera que um dia mude, né?